Nesta edição do Câmara em Pauta, vamos falar sobre a gripe causada pelo vírus influenza A H1N1, uma doença transmitida de pessoa para pessoa através de secreções respiratórias, principalmente por meio da tosse ou espirro de quem foi infectado pelo vírus. Em Guarulhos, dos 392 casos de síndrome respiratória aguda grave que foram registrados até o mês de maio, 43 tiveram confirmação de exame positivo para a influenza A H1N1. Quais são os sintomas dessa doença? Como são definidos os grupos de risco? Existem medidas de prevenção e tratamento eficazes? Saiba mais sobre essas e outras questões agora no Câmara em Pauta. E para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje dois convidados. A gente tem aqui a doutora Marisa Tajik Salles, ela é infectologista e coordenadora do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Carlos Chagas. Doutora, obrigada pela sua presença. A gente recebe também o doutor Alexandre Piva Sobrinho, que é infectologista e membro da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutor, obrigada pela sua presença também. Eu que agradeço a oportunidade. A gente vai falar aqui sobre influenza A, H1N1, e vamos começar tentando entender exatamente o que é o H1N1, que a gente escuta tanto falar, mas será que a gente sabe exatamente o que é, doutor? É o seguinte, olha, na realidade, o vírus H1N1, ele é um vírus que começou, surgiu em 2009, principalmente numa fazenda do México, e depois foi passado para todas as pessoas, de pessoa a pessoa, causando realmente uma pandemia mundial. E com um índice de mortalidade relativamente alto, apesar que nos últimos tempos isso está diminuindo, mas ainda é preocupante. Por isso, é uma gripe, influenza, não nada a ver com resfriado, Não sei se você vai me perguntar depois, mas é totalmente diferente. Resfriado nós temos 273 tipos de vírus. E gripe é um tipo, que é o influenza. Claro que tem subtipos de influenza. Então, toda gripe é influenza? Toda gripe é influenza. Inclusive, o nome da influenza chama-se flu, Nos Estados Unidos chama-se flu. O flu vem de influenza. Toda gripe é influenza. Diferente dos resfriados. Resfriados são outros tipos de vírus, Adenovírus, rinovírus, vírus sincicial respiratório, outro tipo de vírus. Então, 273 tipos. Agora, a influenza só tem um tipo, quer dizer, claro que tem subtipos, espécies diferentes, mas é um só. Influenza é um só. Os resfriados costumam ser mais a menos, doutora? Porque a gente espirra e fala, Ai, tô com uma gripe. A gente, então, geralmente tem resfriado, é isso? Isso. Habitualmente, sim. É o resfriado. São duas doenças diferentes com sintomas parecidos. Só que normalmente o resfriado, ele tem sintomas mais a menos. Então, você pode ter o nariz entupido, escorrendo, pode ter febre, só que, em geral, a febre é mais baixa. O tempo de doença, ele é mais curto, E a chance de complicação é muito menor. Do resfriado, diferente da influenza. Certo. Em 2009, a gente teve, até o doutor falou aqui rapidamente, ouviu-se não, A gente teve um pânico com relação... É o mesmo vírus ou é o mesmo tipo de vírus, doutora? O H1N1 que a gente escuta falar e que a gente está vendo hoje? Isso. O que acontece é o seguinte, quando a gente coloca o nome A, aliás, para que as pessoas entendam, esse A veio de Austrália, Ele foi isolado pela primeira vez na Austrália, por isso que ele é A. E o H são duas proteínas, o H e o N são duas proteínas que faz parte do vírus, que é a hemaglutinina e a neuraminidase. Eu sei que eu estou falando isso, mas é importante que a gente fale sobre isso, porque inclusive o único tratamento relacionado, o último tratamento efetivo, nós vamos ser um inibidor desta neuraminidase, o único remédio que existe para isso. Mas só voltando à pergunta aqui, só para complementando o que a Marisa falou, na realidade, com relação à parte clínica entre resfriado e gripe, então, se tiver complicações, realmente, é muito mais fácil a gente achar na gripe e não no resfriado. Então, outra coisa que é bastante importante, que é para as pessoas, estou falando, diferenciarem clinicamente uma coisa da outra, Normalmente, o resfriado, ele se restringe, a topografia dele, o local onde ele atinge, geralmente ele só afeta as vias aéreas superiores, sendo que a gripe não. A gripe você tem uma dor no corpo, ou seja, você tem uma mialgia, entre aspas, é uma dor no corpo, ou seja, ele está vamos dizer assim, ele é sistêmico, Então ele tem sintomas mais sistêmicos. Outra diferença importante, que
que a gripe ela é mais comum, né? Estou falando em termos de estações, né? No outono e inverno, sendo que o resfriado não, ele pode dar o ano inteiro. Essas são as duas diferenças principais. As diferenças de resfriado e gripe. E as diferenças, doutora? Gripe e H1N1. Como é que a pessoa vai saber? O diagnóstico ele é clínico, é laboratorial? Como é na que verdade, sabe? a gripe, o H1N1 dá também um quadro de gripe, que é a influenza. Entendeu? Não existe. A H1N1 é uma gripe, causa uma gripe. A diferença que existe entre gripe e resfriado. Né? H1N1 causa um quadro gripal. É que existem outros vírus influenza que também podem causar esse mesmo quadro. Que a influenza, na verdade, existe a influenza A, B e C. Entendi. Entendeu? O influenza C, ele não tem uma importância para a vigilância porque ele não causa grandes epidemias. A influenza A e a influenza B causam epidemias, sendo que a influenza A são os vírus que mais causam as pandemias, que seria o influenza A, H1N1. Certo. Né? Mas todos eles causam quadros gripais. Então não existe diferença entre gripe e H1N1. O H1N1 causa um quadro gripal. E aí como é que faz? Porque a gente tem um certo pânico com relação a esse assunto H1N1. Esse ano chegou mais cedo, e aí todo mundo atrás de vacina e fila, e não consegue vacina, e quando é que começa a vacina no sistema público? Posso tentar complementar? Favor. Acho que seria interessante a gente fazer, né, um bate-papo aqui descontraído, claro. Né? Não tem nada de... Concordo plenamente com tudo que a Marisa falou até agora. O que acontece é o seguinte, a sua pergunta é se existiria diferença clínica entre a gripe H1N1 e a gripe, por exemplo, H3N2. Isso. Não existe. O que existe é uma probabilidade maior de você ter uma infecção grave no H1N1, por exemplo, aquela síndrome respiratória aguda grave, que essa é a grande preocupação. Esse é o paciente que vai ter que ficar internado dentro do hospital, em observação, e inclusive que vai receber medicação, que a única que existe, que é o oseltamivir, que é a única substância que existe para ele. Esse sim vai ter que receber. Então, ou seja, é muito mais comum que eu tenha isso no H1N1, por exemplo, do que no H3N2. E qual que é o H3N2? É a gripe sazonal, é influenza também. Mas é aquela do que dá, e, por exemplo, essa que o idoso é vacinado todos os anos e tal. Ou seja, se eu tiver que apostar, quem é que vai ter uma complicação, eu apostaria no H1N1. Ele tem uma virulência maior, né? Uma capacidade de provocar uma doença grave um pouco maior do que o H3N2, por exemplo. Certo. E os sintomas, doutora, quais são? Habitualmente, os sintomas da influenza, o principal seria a febre, né? Uma temperatura maior de 37,8 graus. Né? Aí acompanhado de alguns outros sintomas, por exemplo, dor de cabeça, dor no músculo, dor na articulação. Né? Isso são os quadros, as síndromes gripais, né? Que a maioria das pessoas tem. E eles não são diferentes, H1N1 não é diferente. Como é que determina? Você tem um quadro de H1N1 e você não tem um quadro de H1N1. Existe um exame, é no consultório, como é que é? Não, você pode fazer, existem alguns testes que podem ser feitos. Né? O diagnóstico, de certeza, é só feito através de exame. Né? Só que, assim, habitualmente, esse diagnóstico ele é clínico. Qual que é o grande problema? A maioria das pessoas, realmente, tem um quadro gripal e que não evolui com complicação. A grande preocupação é que algumas pessoas evoluem com quadros mais graves, né? Que são quadros que, às vezes, até chegam ao óbito. Né? Essa é a grande preocupação que existe em relação à influenza, até por isso que o Alexandre falou, que existem as campanhas de vacinação, da população de risco e tudo mais. Né? Quem é, doutora, essa população de risco? Você falou a respeito dos idosos, outras pessoas estão incluídas nessa população de risco? Sim, outras pessoas. As pessoas com fatores de risco, que essa, inclusive, foi o que foi chamado agora para vacinação, onde a campanha atingiu pelo menos 95%, foi uma boa campanha, pelo menos quem tinha fator de risco realmente foi vacinado. Quem são essas pessoas?
São os idosos, como você já falou, as crianças abaixo de 2 anos, os pacientes com comorbidades, quer dizer, que têm doenças crônicas. Por exemplo, um pneumopata, um cardiopata, tem problemas hematológicos, câncer. Isso então é bastante importante, né? Por exemplo, um paciente com HIV, esse necessita ser vacinado, né? Outros fatores indígenas, por exemplo, faz parte dos fatores de risco, e os profissionais de saúde, né? Porque nós estamos, todo dia nós estamos recebendo os pacientes, então precisamos ser vacinados para que não tenha problema. Um outro grupo importante também são as gestantes e puérperas. Gestantes, exatamente, as gestantes. Gestantes e puérperas também. Então, a gente sabe, o período de vacinação, a gente vai falar sobre vacina no próximo bloco, o período de vacinação, ele já acabou. É isso? Mas se encerrou dia 20 de maio. Sim, mas as UBSs, quem não foi, né? Porque sempre tem, não fui, pode procurar uma UBS ainda, porque a vacinação ela tem um prazo de validade, né? A vacina ela tem um prazo de validade, ela não se encerra em uma semana, né? Acabou, não precisa imaginar que acabou o prazo acabou a campanha, acabou o prazo de validade da vacina. Não é assim. A vacina ela tem pode procurar, tem que continuar procurando. A vacina tem uma validade longa. Porque continua lá na UBS. Então, você que não foi se vacinar, procura uma UBS perto da sua casa, de repente ainda tem a vacina. Se não estiver perto da sua casa, procura longe também, né? Perdeu o prazo da campanha onde tinha em todos os lugares, pode procurar ainda que você pode encontrar a vacina se você faz parte desse grupo de risco que foi falado aqui. A gente vai voltar no próximo bloco com mais informação sobre esse assunto. Não sai daí. Por gentileza, eu gostaria de saber como é formado o orçamento no nosso município. Uma das atribuições do Poder Legislativo é discutir e votar as leis orçamentárias elaboradas e encaminhadas pelo Executivo. Por isso, a Câmara de Guarulhos analisa, propõe emendas, aprova ou rejeita a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Orçamento Anual e o Plano Plurianual enviado pela Prefeitura. O Plano Plurianual, ou PPA, é a ferramenta de planejamento estratégico do município, que define as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública para as despesas de capital e de programas de duração continuada. O PPA abrange um período de 4 anos e, por ser o documento de planejamento de médio prazo, aparece como estrutura básica para as demais peças orçamentárias. Já a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou LDO, estabelece as metas e prioridades da administração pública para o ano seguinte de sua discussão. Ela orienta a elaboração do orçamento anual do município, mantendo-o em sintonia com as diretrizes, objetivos e metas do PPA em vigência e ainda dispõe sobre mudanças na legislação tributária. Com o PPA e a LDO definidos, o município elabora então um orçamento para cada ano. É essa lei que vai prever as receitas que o governo espera arrecadar e fixar as despesas a serem feitas com esses recursos. O orçamento anual busca concretizar as diretrizes, os objetivos e as metas do PPA de acordo com as metas e prioridades estabelecidas pela LDO. O PPA, a LDO e o orçamento anual estão previstos tanto na Constituição Federal quanto na Lei Orgânica Municipal de Guarulhos. Todas essas peças orçamentárias foram regulamentadas principalmente pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que também prevê a realização de audiências públicas para que a população participe ativamente da elaboração do orçamento. Se você tiver alguma dúvida sobre o Poder Legislativo Municipal e quiser ver a explicação aqui no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos. Até a próxima! De volta com o Câmara em Pauta, a gente está falando hoje sobre influenza A H1N1. A gente recebe aqui a doutora Marisa Tajik Salles, que é infectologista e coordenadora do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Carlos Chagas, e o doutor Alexandre Piva Sobrinho, que é infectologista e membro da Sociedade Brasileira de Infectologia. A gente já falou sobre alguns fatores aqui da influenza A H1N1, mas não falou sobre transmissão, né? Como é que se dá essa transmissão, doutora? A transmissão ela é através de secreção respiratória
da pessoa infectada. Essa transmissão pode ser direta, né, através da fala, da tosse, espirro de uma pessoa que seja contaminada. Ela contamina diretamente outra pessoa. Ou então, através de objetos contaminados. Uma pessoa que esteja com o vírus, se ela tosse, protege com a mão, pega numa maçaneta, por exemplo, uma outra pessoa vai lá, também coloca a mão nessa maçaneta e coloca a mão na mucosa oral ou do olho, ela pode se infectar também. Ou seja, é difícil, então, se as pessoas não tiverem consciência de cuidados mínimos, né, de higiene, Foi na época, doutora, eu não me lembro, a gente teve em 2009 aquele surto, aquele pânico. Foi nessa época que se falou muito do álcool gel, que ficou uma coisa, todo mundo andava com álcool na mão e agora... Esgotou o álcool gel. Agora a gente não escutou falar muito sobre isso. É necessário, é importante? Não, ainda é importante, claro que é importante. Mas assim, eu acho que mais importante do que isso, às vezes não precisa, porque às vezes, quer queira ou não, vai ter que gastar um pouquinho com isso, não há necessidade. Quer dizer, água e sabão, a pessoa, o que a pessoa tem que saber? Como você mesmo disse, é muito fácil. Transmitir para outra pessoa é muito fácil. O que é que nós temos que fazer? Quais são os principais recados? Seria a prevenção. Como é que nós faríamos a prevenção? Quer dizer, claro, não estou falando de vacina ainda, né? Essa seria a melhor prevenção. Mas, em termos práticos, o que a gente pode fazer no dia a dia? A gente sabe, por exemplo, a pessoa encostou num serviço, pegou uma maçaneta, um corrimão, um ônibus, um metrô. Quer dizer, tem que aprender, quer dizer, em épocas de epidemia, que tem que lavar a mão constantemente, todas as vezes que fizer isso. Todas as vezes por exemplo, o que acontece? Como que é uma transmissão absolutamente comum de acontecer? Quando a gente vai espirrar, a primeira coisa que a gente faz o anteparo com a mão. Está errado. Eu digo para os alunos, né? Eu acho que é melhor fazer pelo menos assim, né? Com o cotovelo, né? Com o antebraço, né? Do que com a mão. Ou claro, o ideal seria um lenço, né? Um lenço de papel. Às vezes não tem, não dá tempo. Mas supondo que na hora ali você não tem. Por quê? Você espirrou na mão. Aí você encontra alguém, um amigo, você deu a mão, veja, você já está transmitindo o vírus para ele. Vai ficar na mão dele. Acho que todo mundo, né? Acho que 80%, 70%, 80% das pessoas têm rinite. Toda hora nós estamos coçando o nariz, ou coçando o olho, né? Ou colocando a mão em mucosas, quer dizer, então você já poderia... Então, as maneiras mais práticas são essas mesmo, da gente aprender, quer dizer, tentar evitar que a gente encoste a mão em mucosas, primeira coisa. E lavar a mão constantemente. Essas são as duas medidas práticas mais importantes para a prevenção, claro, além da vacina. A gente vai falar sobre vacina. Então, o doutor deu uma dica aqui. Como a gente sai dando a mão para as pessoas e ninguém sai dando o cotovelo para ninguém, né? Espirra no cotovelo. Não protege com a mão porque sai espalhando por aí vírus. Agora, a gente tem uma questão aí que são as crianças, né? É difícil você convencer, explicar. Para a gente é difícil, a gente faz, praticamente automático fazer isso. Agora, uma coisa, as crianças, a gente está gravando aqui num dia bastante frio. Aí as crianças vão para a escola, é tudo fechadinho, ou mesmo no ônibus, não são crianças, ou no transporte escolar, e aí a criança apresentou alguma coisinha, ou mesmo um adulto. O ideal é ficar em casa, é não ir para a escola, ou e se é adulto, no ônibus está frio, mas encara lá um ventinho, abre o vidro, porque senão complica mais a situação? Manter os ambientes bem arejados é uma medida bastante importante. Com relação às crianças, é importante que os pais entendam que se a criança está com sintomas de gripe, né, se a criança está com febre, por exemplo, ela não deve ir à escola, até que esse quadro febril cesse. Né? Eu sei que é difícil, porque alguns pais, na verdade, às vezes não têm com quem deixar os filhos. Mas isso é uma medida bastante importante, porque é uma forma de você não transmitir o vírus, né? Se a criança fica em casa, ela não passa para várias outras crianças, né? E aí passa para as crianças, passa para a professora e fica... E aí é difícil esse controle, né? A gente tem números aqui de casos no Brasil. Neste ano, até 14 de maio, a gente tem aqui registrado 3.501 casos. Eu não sei se esse dado porque os dados eles vão se atualizando, né? Praticamente até dia 30 de maio, para ser mais exato, 3.768 casos. Já tinha aumentado, então. No dia que a gente pegou, já aumentou, já tem um número atualizado. 2.988 foram influenza A, sendo 588 óbitos. Esse número que a gente tem em cima dos 3.501. É muito alto esse número, doutor?
Assim, o que está acontecendo, isso é um fenômeno que a gente tem, isso é uma coisa que eu me interessei, inclusive eu fui me aprofundar um pouquinho a respeito disso. Então, o que está acontecendo, o que eu tenho achado, que eu tenho visto, né, que esse vírus está perdendo um pouquinho da sua virulência. Virulência é a capacidade que um micro-organismo tem de causar uma doença, isso que é virulência. Não tem nada a ver com vírus, pode ser uma bactéria, né, também, mas é a capacidade de causar doença. Eu acho que ele está perdendo um pouco. E aí, quais as explicações? Inclusive, saiu um artigo agora, recente, foi publicado até no New England, a respeito desse assunto. O que está acontecendo? Essas vacinas, mesmo essas vacinas para gripe sazonal, para o H3N2, protege, vamos dizer assim, até parcialmente, protege um pouco. Não vai proteger totalmente o H1N1, mas ele faz anticorpos, né, que a gente chama de anticorpos policlonais, vários tipos de anticorpos que também ajudam. Ou seja, então na hora que a gente entra em contato com o H1N1, assim, ele já não tem a mesma força que ele tinha, como você disse, lá em 2009, quando tudo começou, né? Essa é a nossa impressão. Outra coisa que eu fui procurar, né, porque eu me interessei bastante por esse assunto, com relação à parte, o que aconteceu, né? Será que existe, por que tem pessoas que têm doenças mais graves e pessoas que não têm doenças mais graves? Será que tem algum fator genético? Não. Até agora, todos os trabalhos científicos a respeito do assunto, não existe nenhum fator genético de proteção. Não descobrimos nenhum fator genético. O que descobrimos são duas mutações que já ocorreram nesse vírus. É uma coisa um pouco mais técnica, a NS1, uma proteína não estrutural do vírus, e a NS4, que sofreram mutação. Então, deixando o vírus, vamos dizer assim, um pouco menos agressivo. Isso é o que a gente tem notado. Pelo menos o que eu tenho notado, não sei qual que é a impressão da Marisa, mas eu tenho notado isso. Ele perdeu um pouquinho a virulência, por todos esses fatores. E mesmo vacinação, mesmo que não seja vacina para o H1N1, tomou outras vacinas, também está protegendo parcialmente. Não protege totalmente, mas protege parcialmente também contra esse vírus. É o que nós estamos notando e é o que está saindo, pelo menos a nível de literatura científica. Né? Entendi. Com base nisso, doutora, você acha que criou-se uma situação exagerada com relação a esse assunto? Esse número que a gente tem aqui de quase 600 óbitos, 588, é compatível com a forma que esse vírus se apresentou ou foi muito alto em algum lugar aí, em algum momento a coisa não andou direito? As pessoas ficaram alarmadas mesmo, porque a mortalidade nesse ano foi maior que em 2009. Então as pessoas estranharam um pouco esse fato, né? Mas eu acho que ainda não existem conclusões do porquê isso aconteceu e nem porquê essa epidemia começou tão cedo. Porque a gente não chegou no inverno ainda. Apesar de hoje estar muito frio, a gente não chegou no inverno. Né? E quando a epidemia agora começou, estava muito quente. Né? Não então era... isso foi um comportamento um pouco estranho mesmo dessa epidemia de agora, com a mortalidade um pouco maior do que da outra de 2009. E criou-se e a maioria dos casos de mortalidade aqui, se a gente for pesquisar realmente, a maioria dos casos aconteceram em pessoas que estavam com comorbidade, que tinham uma doença crônica. Não é aquela pessoa que estava rígida e que acabou morrendo. Então, aconteceu que exatamente são as pessoas com fatores de risco que precisavam ser vacinadas exatamente para que isso não ocorresse. Por isso a importância do controle, de ficar atento a esse grupo ficar atento e procurar a vacinação. A vacina é um tema que a gente vai falar no próximo bloco. A gente vai fazer mais um intervalo bem rapidinho e volta já. A ouvidoria é o canal de comunicação direto entre a população e a Câmara. Envie sugestões, reclamações e mesmo denúncias à Câmara, que dará solução ou encaminhamento a todas elas. Você pode entrar em contato com a ouvidoria por telefone e por e-mail, tendo a garantia de sigilo. Você também pode participar pelo site www.camaraguarulhos.sp.gov.br.
Fique por dentro de tudo o que acontece na Câmara de Guarulhos. Às segundas, quartas e sextas tem o Jornal da Câmara, em que você acompanha os destaques das sessões ordinárias, comissões permanentes, audiências públicas e solenidades da Casa Legislativa. Além, é claro, dos projetos e ações dos parlamentares. Jornal da Câmara, toda segunda, quarta e sexta, a partir de 13h, aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. De volta com Câmara em Pauta, a gente fala hoje sobre influenza A, H1N1. A gente encerrou o bloco passado dizendo que falaríamos agora sobre vacina. Existe mais de um tipo de vacina, doutora, disponível para as pessoas procurarem? Sim, existem dois tipos. Uma é a vacina trivalente e a outra é a tetravalente. A vacina trivalente, ela tem dois subtipos de influenza A, que é o H1N1 e o H3N2. E um de influenza B, que é o subtipo Birbani. E a quadrivalente são também dois tipos da influenza A, que é o H1N1 e o H3N2, e dois subtipos da influenza B, que é o subtipo Birbani e o Puquê. Na verdade, a que foi dada aqui a vacinação que foi feita pela campanha foi a trivalente, mas que é tão efetiva para a nossa situação quanto a quadrivalente, porque as duas têm o H1N1 na sua composição. Então, na verdade, tanto faz tomar uma ou outra, porque a influenza B, que não está presente na trivalente, é um subtipo que quase não circula aqui no nosso país. Então, na verdade, ela não faria falta para a proteção do H1N1, né? Então, Entendi. As duas são efetivas. As duas são efetivas, não precisa ficar, essa aqui só tem no sistema Não tem público, melhor ou pior. então a outra é né? melhor, não tem isso. Para a proteção do H1N1, as duas são iguais. É que a quadrivalente tem um subtipo a mais de influenza B, que é um subtipo que a gente praticamente não tem aqui. E quem já tomou a vacina, doutor? Tomei o ano passado, já tomei outra vacina para gripe, esse ano não precisa tomar, ou é uma coisa que precisa ser atualizada? Na realidade, o que acontece com o vírus da influenza, o grande problema. Ele tem duas, uma parte um pouco mais técnica, né? Ele sofre duas alterações, são mutações, né? Existem as mutações pontuais, né? Que a gente chama de drift viral. Existe o shift viral, onde você faz um rearranjo genético, ou seja, você forma uma nova proteína, ou seja, você está fazendo um novo vírus. Eu estou explicando tudo isso para você poder entender a diferença entre o H3N2 e o H1N1. O que aconteceu com o H1N1? O H1N1, vocês lembram que antigamente era chamada de gripe suína, né? E por que é chamada de gripe suína? Porque o porco, ele tem tanto o receptor dele, claro, né, do animal porco, né, como ele tem o receptor das aves, como ele tem o receptor do ser humano. Aliás, o portador, né, o animal portador natural do influenza, o principal animal portador de influenza são as aves, principalmente as aves silvestres. E aí o porco levou a fama. Porque se você for pensar em todas essas epidemias, onde que elas começam, né? A maioria começou na Ásia, por exemplo, onde tiveram os maiores problemas com índice de mortalidade altíssimo. Então, por quê? Porque elas são. Você imagina uma ave migratória que tenha se contaminado lá no Canadá e está frio, aí vem se procriar aqui no litoral brasileiro, já pode trazer o vírus. Então é importante. O reservatório natural do vírus influenza são as aves.
É o mais importante, né? Então, o que acontece com o H3? Então, ele sofre pequenas mutações, o H3N2. Então, praticamente todos os anos, ou no máximo de 2 em 2 anos, essa vacina precisa ser renovada. Né? Agora, H1N1 é um pouco diferente. Houve um rearranjo genético. Houve a produção de uma nova proteína, de uma nova hemaglutinina. Vamos falar em proteína, fica mais fácil. Ou seja, fez um novo vírus. Por isso que causou tudo isso. Qual que é o grande problema que eu vejo hoje, na minha opinião? Esse é o maior problema. Né? Exatamente quando você tem... Por exemplo, se você está em contato com um micro-organismo que nós nunca tivemos contato com ele anteriormente, isso que pode gerar doenças gravíssimas, porque nós não temos imunidade contra ele. De repente aparece um vírus novo, né? Eu até disse para você ali, um pouquinho antes da entrevista, disse que um grande pesquisador, né, ele disse que a influenza é a maior ameaça à humanidade. Eu concordo com ele, porque, veja bem, nós temos do H1 ao H16, são 16 proteínas, nos pássaros, no ser humano só 3, o H1, né? O H1, o H3, né? e o H5 agora, que foi detectado agora em 2014. Né? Só tem 3 H no ser humano. Mas nas aves tem do H1 ao H16. Então você imagina, e do N, tem do N1 ao N9. Então imagine quantas combinações nós podemos ter ainda. Então você já pensou, se pega um outro animal que tenha esses receptores, faz um novo vírus, passa para um ser humano. Veja, essa aí é de caráter pandêmico, né? De causar pandemias, e isso realmente é preocupante. Aí a gente fica bem preocupado, né? Doutora, eu não sei se acontece também com o H1N1, mas com a vacina, né? Não com a vacina, com as pessoas. Eu não vou tomar vacina porque isso aí vai me deixar doente. A gente escuta muito as pessoas falarem isso, né? As crianças não têm muita opção, né? As mães levam e ponto final. Agora, os idosos, a gente escuta falar bastante sobre isso. Existe também não sei se é um mito, se é verdade, mas existe isso também com relação à vacina do H1N1? Então, essa vacina, ela é feita com um vírus inativado. Ou seja, é um vírus que não tem a capacidade de causar a doença, a influenza. Né? O que você pode ter é uma reação à vacina, porque a vacina ela estimula o nosso sistema imunitário a produzir a defesa. Então, isso pode dar alguns sintomas, principalmente sintoma local, vermelhidão, dor no local, e um pouco de mal-estar, uma febre baixa, mas não nada que se compare a um quadro gripal e nada que põe em risco a vida da pessoa. Então, é um mito mesmo. Existe, principalmente entre idosos, que a gente vê às vezes, eu não vou tomar vacina porque meu vizinho tomou e ficou com gripe. Isso é mito. Gripe, ele não ficou. Ele pode ter tido uma reação leve à vacina. E a reação, os sintomas podem ser parecidos, não aproximados, mas parecidos com de um resfriado, de uma gripe? São sintomas mais brandos, né? Você pode ter uma febrinha baixa, pode ter um pouco de dor no corpo, dor no local, mas nada que se compare a um quadro gripal mesmo. Nada comparado. Eu diria, só para complementar, perfeito, concordo totalmente com o que a Marisa falou. Eu diria o seguinte, essas pessoas que falaram que tomaram a vacina e que tiveram gripe depois, é porque já estavam no período de incubação da gripe. Não foi a vacina que fez isso. Isso realmente é mito. O que pode acontecer, um efeito colateral, ela, por exemplo, ela é alérgica ao coadjuvante que vai dentro da vacina. Normalmente é o alúmen, né, que a gente coloca. Ela é alérgica, aquilo pode ter uma reação, mas nem se compara aos sintomas gripais da vacina. Então, se teve gripe, fala, mas olha, eu tomei a vacina e fiquei gripado. É porque estava no período de incubação. Não foi a vacina que produziu isso. Não é a vacina que faz isso. Ela não é a vilã da história. Não é. Muito pelo contrário. Pelo contrário, né? A gente tem aqui alguns números de Guarulhos e são números bem, assim, a gente fica um pouco preocupado com relação a esses números, né? Porque a gente diz aqui, 392 casos registrados na cidade de síndrome respiratória aguda grave, 43 deles tiveram confirmação para H1N1 e a gente tem um número aqui de 15 óbitos. É bastante coisa, né? Bastante coisa. Fazendo uma análise bem crua, eu acho que é muito pouco. Quer dizer, esses números são muito pequenos para a gente poder fazer uma análise maior, né? Mas, de qualquer maneira, você está falando em quase 50% de mortalidade. Isso realmente é muito alto. Não é isso que se verifica hoje no mundo. Não é isso. Como eu disse, ela está muito menos agressiva do que no começo, em 2009, né? É que esses números aí, de quase 50%, realmente é preocupante. Quem teve
isso foi o H5N1, que não veio para o Brasil, onde tinha um índice lá na Ásia, tinha um índice de mortalidade de 60%. Então, eu acho que se a gente for computar assim, a longo prazo, com muito mais casos, você vai ver que vai diluir bastante esse índice de mortalidade. Agora, o que você citou, isso é importante, né? A principal complicação que a gente espera no paciente com gripe, o H1N1, exatamente o que você citou, que é a síndrome respiratória aguda grave. Esses são os pacientes que, se tiverem uma suspeita, né, se o clínico que está lá, o socorrista que está atendendo o paciente, ele tem uma suspeita de que o paciente, ou seja, você tem sintomas gripais e tem uma alteração respiratória importante, ou até a nível de imagem, vai tirar um raio-x, tem lá uma imagem, né, um infiltrado. Esse é o paciente que tem que ficar internado e é o paciente que tem que tomar o remédio específico, que é o oseltamivir, na tentativa de diminuir esse índice de mortalidade. A gente está encerrando para todos nós ainda não sei se o mais importante, mas o ideal é tentar prevenir, então, que isso se espalhe com aqueles cuidados simples que vocês disseram agora há pouco, né? Manter o ambiente arejado, espirrar no cotovelo e manter sempre a lavar higiene, sempre né? as mãos. Doutora, quer deixar algum recado, algum contato para a gente? Bom, eu fico no Hospital Carlos Chagas todos os dias. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Tá certo, doutora. Obrigada pela sua presença e pelos seus esclarecimentos. Doutor? Não, eu sou aqui, né, da cidade, a gente atua aqui na cidade, todo mundo pode me procurar, né, a gente faz parte aqui do Hospital Padre Bento, dá aula, inclusive, para a Faculdade de Medicinas que passam por aqui, então estou disponível. Tá certo. Né, tenho consultório na cidade, fiquem à vontade. Tá certo, doutor. Obrigada pela sua presença também. Eu que agradeço. E você que esteve com a gente, muito obrigada pela sua presença. A gente volta pela sua companhia, né? A gente volta numa próxima oportunidade. Tchau!